Olá, muito boa noite. O Câmara Fortaleza Entrevista de hoje vai conversar com o Dr. Felipe Mota, médico pediatra e coordenador de saúde da Câmara de Fortaleza, e a psicóloga Cíntia Viana. A Cíntia é coordenadora do Espaço Evoluir da Câmara de Fortaleza, do Parlamento do município de Fortaleza. Dr. Felipe Mota, seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos. É uma satisfação e uma honra estar dividindo, compartilhando esse espaço com o senhor. Doutora Cíntia, fique à vontade. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com todos nesta noite. Doutor Felipe Mota, quais são, já começar indo direto ao ponto do trabalho importante na área da saúde que está sendo realizado aqui na Câmara de Fortaleza, a partir da organização, do foco, da visão e da missão da gestão do presidente Léo Couto? Quais são as principais ações e projetos de saúde que estão sendo realizados na Câmara de Fortaleza para os servidores e colaboradores? Boa noite mais uma vez. Paulo, nós tivemos a missão viemos com essa missão de capitanear, né, o setor de saúde da Câmara Municipal de Fortaleza. Setor este que já existia desde 2012, né, com atendimentos médicos e um acolhimento do servidor. O presidente Léo Couto, com todo o seu zelo com relação à pauta, nos trouxe com uma imensa missão, honrosa, mas com um senso de responsabilidade muito grande, que seria de aumentarmos esse serviço de saúde da Câmara Municipal de Fortaleza. Dentre esses serviços, o Espaço Evoluir, né, que a gente vai falar um pouco mais durante a nossa conversa, e o Centro de Saúde de Apoio e Bem-Estar ao Servidor, tá? Com vários atendimentos, do ponto de vista médicos, psicológicos e afins. Muito bem. Esse trabalho ele já começa a ser planejado a partir da visão, da experiência, naturalmente, que o senhor tem na área da medicina, dos profissionais que estão em conjunto com o senhor e também com com a previsão do uso das novas tecnologias? Perfeito. Junto com o nosso setor, nossa coordenadoria de informática, né, de informação de dados, né, estamos montando algumas plataformas ferramentas que nos vão auxiliar neste processo, não só de triagem, mas no momento de interconsultas, no momento de continuidade desse atendimento, desse tratamento, com relação ao acolhimento dos servidores e dos comissionados da casa, e em alguns setores a gente vai conseguir abrir para a população do entorno. Muito bem. Começar com a doutora Cíntia Viana, que coordena o Espaço Evoluir, um importante espaço de inclusão na Câmara de Fortaleza, com o objetivo de olhar com humanização as famílias atípicas, as crianças atípicas. É um trabalho muito importante, já que a demanda neste setor da saúde mental, tem crescido muito. Doutora Cíntia, como é que está a implantação do Espaço Evoluir, né, que é, não vou dizer assim, a menina dos olhos do presidente Léo Couto, mas é uma ação das mais importantes que esta gestão, dentro dos pilares, que esta gestão vai realizar, né? Como é que está a implantação deste espaço? A gente pode pontuar inicialmente que é uma ação mais significativa hoje, né? Inicialmente o espaço está sendo previsto aí para ser implementado agora em agosto, né? A gente está tendo uma missão, entanto, de implementar o serviço na Câmara. Hoje a gente tem um cuidado da especialidade que vai cuidar e que vai evoluir essas crianças no espaço. Vai ser um espaço totalmente voltado para a evolução e inclusão, né, do servidor, do terceirizado. Nós iremos proporcionar acolhimento, iremos proporcionar que essa criança evolua conosco. É um espaço dedicado para uma faixa etária de 3 a 12 anos, né, com o diagnóstico de autismo. Iremos receber TDAH e outras comorbidades associadas ao autismo, certo? Iremos trabalhar também com síndrome de Down. Então, é um espaço todo voltado para a evolução da criança e desenvolvimento, certo? Muito bem. Pela primeira vez, há um censo sobre crianças autistas no Brasil.
pelo IBGE 2022, para cada 38 crianças, uma pode desenvolver na primeira infância, pode apresentar, pode ter o diagnóstico de autismo. Esse número ele tem aumentado, né? Tem aumentado muito. Há cerca de 10 anos eram 76 crianças. Nós estamos agora com 38 para cada criança. Uma para cada 38 crianças nascidas no Brasil. Esse censo ele é muito importante, porque ele orienta as políticas públicas, né? Orienta, por exemplo, a implantação de espaços importantes como o Evoluir. Ele dá evidências que estamos no caminho certo, né? Que estamos trabalhando para uma população e estamos dando acessibilidade para essa população, né? Estamos trabalhando a inclusão deles. Então, é um espaço, mais uma vez, que ele vem realmente para acolher toda a população que tanto precisa e tanto a família que precisa, que está, às vezes, muito bem perdida, né? Sem saber o que é que vai fazer no primeiro passo, onde começar um tratamento. Então, a gente vai ter todo o cuidado no processo de triagem, como vai ser triado, como vai ser orientado o início do processo de tratamento. Muito bem, doutor Felipe Mota, a saúde da Câmara de Fortaleza dá este passo importante, tem toda a atenção ao servidor para que ele possa, no seu processo laboral, desempenhar bem as suas funções. Eu tenho acompanhado que tem ocorrido rodas de conversa, né, no sentido de que cada um possa se conhecer um pouco mais, conhecer o outro, fazer falas de apoio, isto naturalmente orientado por profissionais. Né? Então, esse olhar para a saúde do servidor e da servidora, quando se fala em espaço evoluir, é verdadeiramente uma busca de garantir a essa família, de modo completo, a tranquilidade para trabalhar, para ver e para ser feliz. Perfeito. Né? Porque as famílias hoje, há um déficit, a gente não pode negar, um déficit no próprio Sistema Único de Saúde para alcançar todas estas crianças, são mais de 2 milhões de pessoas diagnosticadas no país, então é um contingente muito grande, é uma demanda imensa. Então, esse passo ele é muito importante para garantir o desenvolvimento da criança e a felicidade da família, né? Perfeito, Paulo. Com relação, mostra como a doutora Cíntia sugeriu, estamos no caminho certo. Quando nós chegamos na casa, fizemos um estudo de demanda para tentarmos entender quais eram as principais situações de demanda que nós tínhamos na casa e observamos 2 pontos, que tanto com relação que nos direcionou ao Espaço Evoluir, assim como o Núcleo de Saúde Mental. Com relação ao Espaço Evoluir, nós trataremos a família no mesmo patamar da criança, do paciente, porque nós entendemos que essa rede de cuidado, ela é fundamental para a evolução desse paciente. Né? A família nós faremos cursos profissionalizantes para as mães, daremos apoio jurídico para elas, enquanto as crianças fazem sua terapia, fazem seu tratamento, porque nós entendemos que esse ecossistema que a criança está inserida, ela é totalmente influenciadora no prognóstico positivo dela. Isso, no prognóstico positivo e para os pais também, porque pais e mães atípicas que cuidam, que buscam o atendimento, eles também passam por uma situação realmente que necessita de muita atenção. Alguns deixam o trabalho, alguns buscam a redução da carga horária para poder dar conta ali do desenvolvimento, da socialização, da verbalização, da independência do seu filho, da sua filha no futuro. Né? Então, o Espaço Evoluir tem também esse olhar para os pais atípicos, né? Para as suas crianças e para os pais. Teremos sim esse olhar, inclusive a gente tem dentro do projeto um espaço de cuidar das mães, né? Isso. Proporcionar um grupo de cuidadores, né, para elas, um grupo de apoio no qual elas possam ter trocas de experiências, que elas possam se capacitar, tanto profissionalmente, né? Até porque muitas acabam perdendo suas rendas para cuidar, dedicar esse cuidado ao filho. Então, a gente vai ter todo esse processo de cuidado delas, cuidando de quem cuida, né? Tudo bem. Quais são os profissionais que estarão à disposição dentro do Espaço Evoluir para atendimento dos filhos e filhas atípicos e atípicas de servidores e servidoras? Teremos psicólogos, terapeutas ocupacionais, musicoterapeutas, psicomotricistas, fonoaudiólogos, teremos um plantão de especialidades médicas conforme a demanda, neuropediatria,
certo? Neuropediatria, né? Isso. A neuropediatria é muito importante porque Muito importante. é o primeiro passo para o diagnóstico. Né? Exatamente. Também vai ofertar esse profissional? Será ofertado. Sim. É um profissional muito, não vou dizer raro, mas um profissional muito demandado, né? Muito difícil acessar. Demandado, e muitas mães buscam por um processo de orientação inicial. Então, é esse cuidado que a gente também quer ter com elas, né? Elas receberem uma orientação de evidência, uma orientação de acolhimento para que elas possam iniciar a jornada delas. Muito bem. Doutor Felipe Mota, qual o impacto, por exemplo, a Câmara de Fortaleza é a casa de leis da cidade. Perfeito. Qual o impacto que essa rede de cuidados com o servidor e com a servidora pode ofertar no sentido de uma melhor produção legislativa da casa para a cidade? Paulo, eu vou um pouco além. Nós trabalharemos com relação a toda essa assistência, esse acolhimento à família. Nós temos como intuito que esta política vá para fora dos muros, né? A fim de que estes pais, essas mães, cuidadores dessas crianças, eles pulverizem as nossas informações, os nossos protocolos, em pessoas que, infelizmente, crianças que, infelizmente, não possuem esse acesso, pelo menos ainda, né? E com relação a este momento da casa, com relação à pauta da saúde, ao cuidado, ao olhar cuidadoso que o presidente Léo possui, nós vemos que, em visitas a algumas outras casas, como Curitiba, como São Paulo, que são duas casas importantes do ponto de vista posicionadas do ponto de vista nacional, nós vemos que nós estamos bem à frente no que tange à saúde do servidor. Então, o que nós vamos implementar, na verdade, o que nós já implementamos, o que nós já avançamos, nós estamos muito, muito à frente de grandes casas, inclusive de São Paulo, né? E a questão de nós atendermos a população do entorno, temos esse cuidado na parte da especialidade médica, dos especialistas que começarão a atender a partir de agosto, não há nenhuma outra casa, né? Então, isso é um zelo, isso é uma política do presidente, isso é missão do presidente junto à diretoria geral. E não tenho dúvida que vai servir de exemplo para muitas outras casas, não só de capitais, mas Brasil afora, este modelo. Muito bem. O senhor fala num passo adiante, com o que vai ser implementado, vai haver ainda muito mais avanço, né? Hoje, o que é ofertado, né, aos servidores e às servidoras neste cuidado na saúde? Hoje, Paulo, nós temos atendimento médicos, nós temos duas colegas médicas, a doutora Érica e a doutora Débora, né? São maravilhosas. A partir de agosto, nós começaremos atendimento com 3 especialidades, cardiologia, psiquiatria e ginecologia, e a partir de janeiro de 2026, nós teremos 10 especialidades médicas, servidor, comissionados e a população do entorno. Claro, com muita cautela com relação a essa triagem que a gente precisa ter, com muito zelo, porque nós temos uma responsabilidade não só social, mas assistencial muito grande. A gente vai conseguir expandir todas essas especialidades. Além disso, no nosso estudo de demanda, houve uma identificação, na verdade, uma constatação, né, da importância de nós termos um núcleo de saúde mental dentro da casa, né? Então, são quadros desde burnout, desde a estafa, que atingem 15%, 20% da população, a depender do setor, e o presidente startou, né, o núcleo de saúde mental dentro da casa. Hoje, nós temos uma coordenadora, uma orientadora de saúde mental, que ela fará não só ações coletivas, nem ações sociais, mas também algumas ações pontuais, tá? Com este cuidado, com este acolhimento à saúde mental do servidor, tá? Então, esse passo, essa evolução, né, falando do espaço evoluir, esse termo evolução está fazendo muito parte, né, dessa gestão de todos os servidores que estão em todos os segmentos, setores, departamentos da Câmara de Fortaleza, passando por uma transformação, naturalmente, para melhor. Agora, nessa área da saúde especificamente, que é esta que nós estamos tratando hoje aqui com o doutor Felipe Mota e com a doutora Cíntia Viana, vocês, né, os senhores e as senhoras, do setor, principalmente capitaneados pelo doutor Felipe Mota, fazem a consulta aos servidores. Eu, inclusive, recebi
né, o questionário, respondi, né, foram questionários muito interessantes, e a partir daí vocês estão desenhando, estão organizando a oferta do serviço para não ofertar aquilo que não se tem a demanda e focar exatamente no que é necessário. Né? Perfeito. Houve esse cuidado com relação de conhecermos a demanda, né, de quantos servidores, quantos têm acesso a plano de saúde, quais são as doenças crônicas do qual eles são mais acometidos, com relação à frequência, essa questão epidemiológica nos fez, de fato, nortear as nossas ações. E isso foi de grande valia, até porque quando a gente chegou, o serviço de saúde, a gente, por querer expandir, a gente precisava entender tudo isso. Então, isso nos orientou, foi nossa bússola para a gente seguir o nosso caminho e é um caminho sem volta, Paulo. O que o presidente Léo está implantando na casa é um caminho sem volta e vai ser espelho para várias outras casas, como eu já falei. A casa, inclusive, trabalha forte quando há campanhas de vacinação, no estímulo à busca por vacinas, né? por estimular as pessoas a buscarem a vacina, a aumentar a cobertura vacinal. É uma necessidade no país, inclusive o Ministério da Saúde, a gente tem acompanhado, a maioria das vacinas não atingiu ainda a cobertura ideal, nem a ideal, né, a cobertura vacinal ideal. Então a Câmara também trabalha com essa responsabilidade. Isso. Nós fizemos nossa campanha de vacinação que tinha acesso aos outros números dos anos anteriores, mas nós conseguimos aumentar em 70% o número de vacinados. Isso vem do trabalho não só nosso, mas também da comunicação, também do cerimonial. Então, assim, todas as coordenadorias, as coordenações, diretorias, elas estão muito alinhadas, com um só propósito. Então, aqui nós possuímos um clima muito harmonioso, muito quase que de irmandade, porque todos têm o mesmo propósito. Então, não há esse distanciamento. Então, isso não é fruto só nosso. Então, a comunicação, o cerimonial, a direção geral, então, assim, todos estão conscientes do seu papel e de chegar a um êxito, né, do ponto de vista assistencial do servidor e do comissionado. Muito bem, doutora Cíntia, voltando a falar no espaço Evoluir, né? A senhora falou que, naturalmente, o planejamento está para o atendimento a crianças com autismo, com síndrome de Down, com TDAH. Então, esse é o principal público que será trabalhado, que será recepcionado. Agora, é possível já fazer? Como é que é o acesso a esse serviço? Né? Onde é que faz? Onde é que se inscreve? Onde é que, começa a família pode começar a fazer parte desse atendimento? Hoje a nossa comunicação ela está enviando de forma geral para o servidor e para o terceirizado uma pesquisa, né, no qual acho que você pode até ter recebido, eu não sei ainda, que você vai preencher nessa coleta de dados e lá você vai falar a faixa etária do filho, diagnóstico, ou uma demanda, ou até mesmo você pode relatar uma dúvida sua, certo? Tem o nosso contato, né, que você pode estar disponibilizando para eles, que vocês podem estar tirando uma dúvida. Que eu vou logo falar aqui, que é o 989210562. Esse é o nosso canal de tira dúvidas que vocês podem estar entrando em contato, que vocês podem estar escrevendo os seus filhos, que vocês podem estar tirando alguma dúvida que tenha. Esse é o nosso melhor acesso hoje de contato. Há famílias que já têm o diagnóstico ou que estão observando a criança e que veem alguns sinais, que pode ser de autismo, por exemplo, e há também pais que não têm informação. Acontece na sociedade como um todo, pode acontecer também entre servidores. Sim. O Espaço Evoluir também vai trabalhar no sentido de garantir que esta família possa despertar para buscar o diagnóstico da criança? Teremos muito esse cuidado desde a implementação de um serviço de neuropediatria para que essa criança seja avaliada, tanto também há uma comunicação de orientação. Iremos ofertar cartilhas com informações, estaremos trabalhando uma questão bem de acesso à informação, uma informação bem facilitada. Muito bem. Doutor Felipe Mota, hoje o Departamento de Saúde da casa, né, ele está funcionando tanto na casa como no espaço anexo. Então, houve uma ampliação já de cara dos espaços físicos e da oferta dos serviços o anexo, profissionais também. O anexo,
Paulo, ele passará por uma reforma. O espaço a evoluir será no anexo. Nós estamos nos adaptando em outra sala, porque a demanda vai ser muito grande, a gente vai aumentar a demanda de uma forma exponencial, significativa. Mas nós já estamos aqui, a doutora Cíntia, a doutora Larissa, Saúde Mental, com a minha figura, e a partir de agosto será o start, tanto do Espaço Evoluir, como do atendimento dos especialistas aos servidores, comissionados e, no segundo momento, a população do entorno. Porque nós entendemos que nós precisamos ter muita cautela com relação a essa triagem. Porque nós temos uma responsabilidade assistencial muito grande. Então, portanto, a gente vai fazer por fases, mas que nós vamos chegar à nossa plenitude em janeiro de 2026. A Câmara de Fortaleza, ela não há, digamos assim, constitucionalmente, na função dela, o atendimento, por exemplo, a uma comunidade inteira na área da saúde, né? Ou na área jurídica. Aqui, inclusive, digo aqui, porque na Câmara de Fortaleza, existem serviços que não estão previstos na missão constitucional da Câmara de Fortaleza, como, por exemplo, o trabalho, todos os serviços de órgãos federais, estaduais, municipais, da Prefeitura, né, que é ofertado aqui na Casa, pela Central da Cidadania. Mas a Casa faz isto. Então, o sonho, a vontade de ajudar é imensa, e nessa estrutura que está sendo montada, né, naturalmente, há uma possibilidade de ampliar para a comunidade no entorno, mas claro que a Câmara ela não tem essa missão constitucional, né? Será um passo importante numa decisão dentro da estrutura que poderá ser, caso haja realmente essa condição de ofertar, né? No coração, no amor ao próximo, no profissionalismo, né? Na visão política, na visão pública do presidente Léo Couto, deve haver realmente essa imensa vontade, né? Mas esse seria um passo muito interessante e muito futuro, né? Ele tem o presidente, junto com o diretor-geral, eles têm uma sede muito grande com relação à pauta da saúde, à pasta da saúde, né? Porque sabem do poder de transformador na vida das pessoas, na qualidade de vida das pessoas. Em paralelo, pegando um pouco da tua fala, Paulo, nós visitamos a Câmara de Curitiba e lá existe um ambulatório. Esse ambulatório é da Prefeitura. A Câmara ela funciona como um parceiro desse ambulatório. E aqui nós temos dentro da nossa casa. Isso há um pertencimento muito grande. Isso gerará um pertencimento muito grande, não só da presidência, não só da direção-geral, mas de todos os servidores e comissionados. Então, assim, isto é simbólico, isso terá um símbolo que, assim, é algo que não tem mais volta, como a gente já falou, né? E os próximos presidentes que virão terão uma imensa responsabilidade em dar continuidade. Não dar continuidade, porque responsabilidade, a gente está começando do zero. Então, os próximos que virão, eles terão uma responsabilidade de melhorar mais ainda esse serviço, né? Tão complexo, né? As casas legislativas indo além da função de legislar, de fiscalizar o Poder Executivo, né, de fazer as falas sobre as várias questões que envolvem os direitos e deveres de cidadãos e cidadãs, por exemplo, de Fortaleza. E garantindo o legislar, mas também a cidadania e a dignidade. Então, dentro do Espaço Evoluir, a gente está na reta final, só para a gente ter aqui uma ideia, né, esse trabalho inicial, a partir do diagnóstico, né, até a busca do trabalho pleno para a socialização, a verbalização, para o desenvolvimento da criança com autismo, por exemplo, com síndrome de Down. Como é que é esse trabalho do ponto de vista técnico e científico dos profissionais e das profissionais que vão trabalhar daqui a pouco no Espaço Evoluir? Teremos terapias totalmente capacitadas para que essa criança ela possa evoluir dentro do nosso espaço. Então, desde um terapeuta ocupacional com uma especialidade de integração sensorial, que é uma especialidade muito técnica que possibilita uma evolução significativa para aquela criança, desde fonoaudiólogos, psicólogos, todo mundo trabalhando de uma forma multidisciplinar para que essa evolução aconteça dentro do nosso espaço. Então, a gente vai tomar todo o cuidado para trabalhar de uma forma com bastante qualidade, que a população precisa e necessita desse trabalho. Doutora Cíntia, obrigado pela presença da senhora, muito importante falando sobre o Espaço Evoluir. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Doutor Felipe Mota, muito obrigado também Boa noite, pela presença, Paulo. pela entrevista. Espero que voltemos em outros momentos aqui
para falarmos sobre os nossos resultados, né? Por onde o nosso caminho, o que nós estamos pavimentando, para onde nós vamos chegar, para falar um pouco sobre isso e acolher a todos os servidores, comissionados, bem como a toda a população do entorno. Muita coisa a trabalhar, muita coisa para falar nos próximos programas. O Câmara Fortaleza Entrevista fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.